Bom dia, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu tô de volta aqui agora com duas transmissões ao mesmo tempo. Estou fazendo pelo YouTube e também pelo Instagram, né? Tem algumas pessoas que vieram até mim dizendo que não estavam conseguindo entrar no YouTube, então eu estou voltando aqui pro Instagram para a gente poder, para que as pessoas que estavam acompanhando por aqui também possam acompanhar novamente, né? Então, obrigado pela sua presença, obrigado por estar aqui mais um dia. Então, é uma alegria, né, poder estar aqui novamente transmitindo a palavra de Deus e fazendo esse devocional, esse tempo aqui contigo para começar o dia de hoje. Hoje a gente encerra a nossa série, né, da batalha que você não vê. Então, a gente caminhou essa semana, caminhamos juntos por esse assunto que desperta muitas dúvidas e ao mesmo tempo exige muito equilíbrio. A palavra de Deus ela nos mostrou que a batalha espiritual é uma realidade, né? Eu sou prova viva disso, então é um assunto que eu falo com muita clareza. E a palavra de Deus nos mostrou que Jesus possui toda a autoridade sobre os demônios e que nem toda manifestação também espiritual ela procede de Deus. Quando alguém entrega a vida a Cristo, é transportado ao império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Então ele sai daquele momento, daquela escuridão e vem para a luz, vem para Cristo, vem para o único que pode salvar. E essa autoridade é somente dele. Hoje eu quero encerrar essa caminhada olhando para uma pergunta muito importante. Depois que somos alcançados pela graça de Deus, como permanecemos firmes? Como que a gente não baixa a guarda? E a resposta, ela não está na nossa experiência. Ela não está na minha experiência. Ela não está no nosso passado. Ela não está naquilo que um dia vivemos. Ela está na palavra do Senhor. O apóstolo Paulo, ele escreve aos cristãos de Éfeso e mostra que a vida com Cristo, ela não elimina a batalha espiritual. O Senhor, porém, ele não nos deixa desamparados. Ele nos ensina como permanecer de pé. Ouça a palavra de Deus, ouça agora o que ele diz, né? O Paulo escreveu para a igreja de Éfeso, lá em Efésios, abra sua Bíblia, Efésios capítulo 6, versículo de 10 a 13. Efésios capítulo 6, versículos de 10 a 13. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de teres vencido tudo, permanecer inabaláveis. Antes da gente continuar por essa palavra, eu quero pedir para que você curta o nosso vídeo, para que você compartilhe essa mensagem com mais alguém que possa fazer sentido no grupo dos amigos, no grupo da família, no grupo da empresa. Quando você compartilha, quando você comenta, principalmente no YouTube, para quem acompanha a partir do YouTube, o YouTube entende que essa palavra é relevante e ela entrega para mais pessoas. Então, quanto mais pessoas forem alcançadas, pelo menos uma a gente transforma. A partir do Espírito Santo. A gente não transforma nada, né? Mas o Espírito Santo transforma. Então, é isso que eu te peço. E quando a gente, quando o Paulo fala sobre a armadura de Deus, ele escreve para pessoas comuns, pais, mães, trabalhadores, jovens, todos vocês que estão escutando. Algum desses vocês são, né? Ou mais de um.
Homens e mulheres que enfrentaram lutas como nós. O objetivo de Paulo não era produzir medo, né? Ele queria fortalecer a fé da igreja. E a primeira orientação, ela é muito significativa. Sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. A força do cristão, ela nunca nasce dele mesmo. Não é batendo no peito e dizendo que tu é, o que tu faz, o que tu acontece. Não. Ela nasce da comunhão com Cristo. Ou seja, permanecer em Cristo é o que Paulo está dizendo aqui. Toda a nossa caminhada espiritual, ela começa e termina em Jesus. Quanto mais perto estamos dele, mais compreendemos que a nossa segurança não depende da nossa capacidade, mas da presença constante do Senhor. A batalha espiritual, ela nunca foi vencida pela força humana. Ela foi vencida por Cristo na cruz. Paulo continua descrevendo a armadura de Deus, ele fala da verdade, da justiça, do evangelho da paz, da fé, da salvação, da palavra de Deus. Cada peça revela que Deus não chamou seus filhos para viverem guiados pelo medo. Ele os chamou para viverem firmados na verdade. Quem conhece a palavra reconhece a voz do bom pastor. Quem permanece na palavra encontra direção para cada novo dia, para cada novo raiar do sol, né? À noite a gente pode ter tribulações, mas pela manhã a paz do Senhor vai reinar, porque Ele nos acalma em cada manhã. E quando eu falo aqui sobre a armadura de Deus, eu vou ler a armadura de Deus aqui na Bíblia, para quem não conhece, porque essa armadura é a que vai te proteger do dia mal. É a que vai te proteger sempre. Eu já falei várias vezes sobre essa armadura aqui. E falei inclusive agora, essa semana, no culto do Front, que ela tá lá em Efésios. Deixa eu pegar ela aqui pra gente. Efésios. Aqui. Capítulo 6. A armadura de Deus. Ó. Então, portanto, usem a verdade. Tá aqui. Estejam preparados. Capítulo 6, versículo 14. Usem a verdade como cinturão. Então, o cinturão da verdade. Vistam-se com a couraça da justiça e calcem com os sapatos a prontidão para anunciar a boa notícia da paz. Levem sempre a fé como escudo, né? Ele traz a armadura que era usada pelos romanos na época, né? Então, o escudo da fé que você vai carregar aqui, ó, né? No braço esquerdo, para ser o seu escudo. Calcem o evangelho da paz, né? Os sapatos para levar a palavra. Onde você for, você leva a palavra do Senhor. O cinturão da verdade. Tudo que sair da sua boca vai ser verdade. Você não profere mais mentiras, nem aquela mentirinha que você acha que não vai fazer nada. Nem essa mentira você vai falar. Pois quando você mente, você está pecando. Então, não tem problema você pecar, todos nós somos pecadores. O problema é você estar no pecado sempre. Então, sempre que você for, a partir de hoje, pensar numa mentira, seja para uma criança, onde você diz assim: filho, na volta eu pego para ti. Tu já sabe que na volta tu não vai pegar, então fica quieto, não fala nada. Isso é coisa da sua cabeça que você tem que inventar uma mentira. Aquele, aquele rolê que você não quer dar, sabe? Com alguém que te convidou e você diz assim: ah, eu vou ver e te aviso. Ah, eu não posso porque eu tenho tal coisa. Não tem nada. Fala, eu não posso porque eu não quero. Ou, se você não quer ser tão agressivo, você diz: olha, eu nesse momento eu vou preferir ficar em casa com a minha esposa, com o meu marido, com os meus filhos. Então eu escolho não ir. Espero que você não fique chateado.
é uma resposta tão melhor, né? Então, o cinto da verdade, quando você colocar o cinto da verdade, a partir desse momento você vai sentir que o Espírito Santo toma conta do seu corpo e a partir daí você não vai estar mais em pecado. Aconteceu comigo e acontece com todos que colocam. Seguindo a armadura do Senhor, levem sempre o escudo da fé, né? Então, o escudo que vai proteger contra a maldade, contra todos aqueles espíritos maus, contra as pessoas que querem te fazer mal, o escudo vai te proteger. É um escudo espiritual que você coloca aqui, ó, na frente, para o mal não chegar mais. E aí a gente vai para receber a salvação como capacete e a palavra de Deus, né? Então, a gente recebe a salvação pela palavra do Senhor com a espada do Espírito. Então a gente coloca o capacete para proteger a nossa mente e a gente coloca aqui na mão direita a espada do Espírito. E sabe qual é que é essa espada? Tá aqui, ó. É a Bíblia. Essa é a espada que a gente usa para combater o mal. Ou seja, a gente não faz o mal com o mal, a gente combate o mal com o bem. É essa espada que a gente usa. É essa espada que o cristão usa. E eu não estou dizendo aqui, que fique muito claro, tá? Para homens que estão me ouvindo, que você, homem, não deve ser homem, deve ser frouxo. Não. Você deve proteger, sim, os seus entes queridos, a sua família. Você, homem, tem que estar à frente. E você, mulher, tem que estar ao lado do seu marido. Mas o que a Bíblia nos diz é que a única espada que a gente usa é a Bíblia. É a palavra do Senhor. Essa é a armadura que a gente usa. Então, relembrando aqui, né? Eu costumo começar pela cabeça, não na ordem que está aqui, porque é mais fácil de lembrar. Quando você fizer uma oração, você pede e você coloca. Então, coloca o capacete da salvação, a couraça da justiça, o cinto da verdade, o escudo da fé, a espada do Espírito e calça o evangelho do Senhor para onde você for. Levar a palavra contigo, espalhar o evangelho, a verdade de Cristo. É isso. Essa é a armadura. Então você permanece em Cristo, você se protege com essa armadura e a partir daí você se alimenta da palavra, que é o único jeito. Você se alimenta do conhecimento. A batalha espiritual ela não é vencida por curiosidade sobre as trevas. Você não tem que conhecer sobre o mundo da escuridão. Ela é vencida quando o coração é alimentado diariamente pela verdade das Escrituras. A palavra de Deus, ela fortalece a fé, ela corrige o caminho e mantém os nossos olhos voltados para Cristo. Enquanto eu meditava nesse texto, eu lembrei das palavras do Tiago. Tiago 4:7. Abra sua Bíblia. Tiago, capítulo 4, versículo 7. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resiste ao diabo, e ele fugirá de vós. Ou seja, o que Deus está falando para nós aqui, o que Jesus está falando para nós a partir de Tiago, é que se sujeite a Deus e resista ao diabo, ele vai te atacar. Isso aí é certo, é fato, tá? O inimigo vai te atacar. Mas quando tu resiste em nome de Jesus, tu profere essas palavras, ele fugirá de vós, porque ele tem medo do rei, ele tem medo daquele que domina. Aqui na minha casa, quem domina é o Senhor. Eu faço essa oração todos os dias. Não há ninguém mais forte que ele aqui dentro. E aqui os demônios não têm força. Aqui o espírito não tem força. O espírito do mal não tem força. Tiago ele começa falando aqui sobre a sujeição a Deus. Esse detalhe ele muda completamente a nossa perspectiva. A resistência ao mal, ela nasce de um coração que primeiro decidiu viver debaixo da autoridade do Senhor, e essa continua sendo a nossa maior proteção. Quanto mais perto de Cristo a gente caminha, mais experimentamos a segurança da sua presença. Ou seja,
Caminhe todos os dias com Deus. A batalha espiritual ela existe. E isso eu falei aqui para ti. Eu já contei testemunhos sobre ataques que recebi, né? A batalha espiritual ela existe todos os dias. Se a gente pudesse enxergar com os nossos olhos, tivesse um óculos para enxergar os espíritos maus que ficam ao nosso redor, tentando tirar a nossa paz, tentando tirar os nossos bens, tentando tirar os seus filhos, a sua família, buscando derrubar o seu casamento. Se você conseguisse ver isso, você ia ver que não basta uma oração. Você iria orar todo o tempo. Todo o tempo que, todo momento que sentir que tem algum mal tentando te assolar, a oração vem, e a oração vem sempre em nome de Jesus, pois é Ele que o diabo teme, é Ele que consegue mandar embora. A vida cristã, ela não é construída em momentos isolados, somente no domingo do culto ou da missa, né? Ela cresce diariamente por meio da oração. Diariamente. É constância. Hoje eu estava fazendo uma conta aqui antes de entrar, porque eu me comprometi no início desse ano que eu iria finalizar a leitura da Bíblia. Toda a Bíblia em um ano. Não é muito, tem gente que já deve ter lido a Bíblia em 3 meses. Mas para mim é um desafio. Ler ela em um ano. E aí eu percebi que faltam 1.000 páginas, mais ou menos. Pouco menos de 1.000. Não, mais ou menos 900 e poucas páginas. Quantas páginas eu preciso ler por dia para finalizar? 6.12, ou seja, 7, né? 6.12 eu não tenho. Então eu tenho que ler 7 páginas por dia, a partir de hoje, para finalizar a leitura da Bíblia dentro desse ano. Veja que se eu ler 6 dias, faltam 150 dias para o final do ano. No final do ano vai faltar, se eu ler 6 páginas por dia, no final do ano vai faltar 150 páginas. Então não são 6, são 7. E é isso que está falando aqui nessa palavra, no final, sobre a oração, sobre o tempo com Deus. Não é sobre orar somente no culto de domingo, ou somente no culto de quarta-feira, que é o que você vai. É todos os dias você acordar e terminar o seu dia, pelo menos, em oração. É você ler todos os dias um pouco da palavra do Senhor. É você estar todo o tempo em comunhão com a igreja e obediente ao Senhor. Se você desobedecer hoje, alguma coisa, alguma orientação que ele te deu, com certeza vai vir logo ali na frente a, a, a consequência disso. E eu não estou dizendo que Deus vai te punir por isso. Eu estou dizendo que você vai ser punido por você mesmo, pela sua desobediência. Assim como quando a gente é criança, desobedece o pai, vai lá e bota o dedo na tomada, e você toma um choque, é a mesma coisa com Deus. Porque se você desobedece a Deus, você vai pagar pelos seus erros. E não é uma punição de Deus. Isso tem que ficar muito claro. A gente desobedece e paga pelos problemas que a gente mesmo causou. Você de hoje é construído pelo você do passado. Então, a obediência a Deus é o que eu falo aqui no final. Depois de entender que a gente não é, a nossa vida cristã, a nossa vida com o Senhor, ela não é construída em momentos isolados, né? A gente também entende que todos os dias a gente cresce um pouquinho através da oração, através da leitura, através da comunhão na igreja e principalmente da obediência ao Senhor. É nesse relacionamento constante que Deus fortalece os seus filhos para permanecerem firmes até o fim. Ao longo dessa semana, a gente falou sobre o reino das trevas. E hoje a gente termina olhando para aquele que venceu definitivamente essa batalha. Na cruz, Jesus derrotou o pecado. Ele venceu a morte. Ele desarmou todo o poder das trevas. Ele abriu um novo
e viva o caminho para todos aqueles que crerem nele. Se você hoje deseja viver essa nova vida, aproxime-se de Cristo, permaneça nele. A graça de Deus, ela continua transformando pessoas, restaurando histórias e conduzindo homens e mulheres para uma vida de liberdade. Hoje eu quero fazer um desafio para você para esse final de semana. Leia novamente Efésios 6, Efésios capítulo 6, versículos 10 a 18. Enquanto tu faz essa leitura, observa que cada parte da armadura aponta para uma vida de comunhão com Deus. Depois reserve alguns minutos para orar e agradecer ao Senhor, porque você não enfrenta a caminhada sozinho. Cristo permanece ao seu lado e fortalece aqueles que confiam nele. E aí, quando você lê a armadura de Deus, pare por um instante. Pare, leia com calma, feche os seus olhos e perceba você com a armadura do Senhor. É uma armadura que é forte contra todo mal. E ninguém vai conseguir, nenhum mal vai conseguir chegar em ti. Coloca essa armadura de verdade. Sente isso, sabe? Na próxima semana, às 6h53 da manhã, a gente começa uma nova série. Caminhando mais uma vez pela palavra do Senhor. Que o Senhor fortaleça hoje a tua fé. Guarde o teu coração e conduza cada passo da tua vida. Que Deus abençoe profundamente.